Obrigado pela sua audiência. Continuamos aqui hoje com mais um capítulo do programa Vivo Voto, uma série especial Prefeitas e Prefeitos, que recebe aqui convidados todos das cidades da grande região central de São Paulo, a partir de Bauru. Hoje, quem nos visita, a nosso convite, eu quero até agradecer a presença, muito simpática, é a jovem prefeita Thaís Contieri, do querido município de Cafelândia, que já foi uma cidade muito importante dentro do ciclo de ouro do café, e depois que esse ciclo passou, teve que se reinventar, e hoje tem uma economia plural e busca um desenvolvimento com qualidade de vida para os seus habitantes, mas preserva muito na arquitetura da sua cidade, bastante dessa história do ouro do café no Brasil. Temos ali ao lado de Cafelândia, né, o Rio Tietê, muito mais limpo lá do que aqui, o distrito de Bacuriti também, onde pauloense, o povo de Bitinga, Novo Horizonte, de toda a região, faz muito turismo por lá, tem imóveis ali. Enfim, é uma cidade muito aprazível, temos grandes amigos naquela região. E eu quero agradecer a prefeita Thaís Contieri, que está no seu primeiro mandato também, entendendo que a política é um bem necessário, coletivo, que é importante que cada vez mais os cidadãos se proponham a participar e dar sua contribuição na vida pública, como faz a prefeita e outros prefeitos, vereadores, deputados, aqueles que se colocam à disposição em cargos públicos eleitos, para que a gente possa evoluir em todos os demais setores da sociedade. Aliás, eu quero aproveitar para lembrar que a Diário do Brasil TV prevê, além de ter a cara da cidade, a cara da nossa região, ela também tem um viés jornalístico focado muito prioritariamente na política, porque a política é uma forma saudável de se exercer uma atividade em prol da coletividade. Então, fiquem agora com o Vivo Voto, com essa série, hoje com a prefeita Thaís Contieri de Cafelândia, e um ótimo programa para você, e pensando já que o Vivo Voto vai muito além das urnas. Pelo contrário, ele deve ser exercido durante todo o tempo com uma fiscalização e um acompanhamento daqueles que mereceram esse mandato e fazem assim, devolvendo para você com muito trabalho, com muito empenho, para apresentar o seu melhor. Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Viva o Voto, dando sequência à temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Camila Fernandes, estou acompanhada do jornalista José Eduardo Amantini, recebendo nessa edição a prefeita do município de Cafelândia, Thaís Contieri do Podemos. Ela que está em seu primeiro mandato como prefeita, aliás, a primeira prefeita mulher da história do município, eleita em 2020, quando obteve o equivalente a 34,2% dos votos válidos na eleição. Mas antes da gente começar essa conversa agradável, vamos primeiro conferir alguns detalhes sobre o município de Cafelândia. Fundada em 11 de abril de 1926, a cidade de Cafelândia está na região central do estado, a 413 quilômetros da capital. A principal via de acesso à cidade é a rodovia Marechal Rondon, com ligação a Lins e Pirajuí. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade era de 16.654 cafelandenses, um crescimento de 0,2% com relação ao censo anterior de 2010. Distribuídas em uma área de 920 km², levando a uma densidade demográfica superior a 18 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 51,7% da população é composta por mulheres e 48,3% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 35 e 44 anos, representando mais de 15% da população. Cafelândia também possui 3 distritos: Bacuriti, Cafesópolis e Simões. E o principal rio que banha o município é o Dourado, pertencente à bacia do Tietê. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de Cafelândia em R$ 38.094, havendo como destaque a cultura da cana-de-açúcar. Conferimos então as informações sobre Cafelândia. Agora sim, Thaís, obrigada pela sua presença nessa temporada do Viva o Voto. Estou muito feliz em estar aqui, agradeço o convite, é um prazer imenso poder falar com vocês, compartilhar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre o nosso mandato e também estar aqui dividindo com a região tudo que a gente vem vivendo e conquistando no nosso município de Cafelândia.
Thaís, prefeita Thaís, em nome da Diário do Brasil TV Prevê, que é uma TV educativa, aberta, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? E realmente é um prestando conta que a gente faz aqui. Você é mais uma gestora da nossa região, mulher, primeira da história de Cafelândia, como foi dito pela jornalista Camila, e a gente gostaria de dividir compartilhar essa experiência da sua primeira gestão em Cafelândia com todos os amigos e amigas da região. E a gente começa perguntando para a senhora, que a senhora faça uma avaliação nos seus três primeiros anos dessa atual gestão. Bem, vamos lá então, né? Estar na gestão pública é sempre um grande desafio. Nós vivemos intensamente o dia a dia enquanto prefeita do município, trabalhamos bastante pelo município, tenho um peso por ser mulher, quebrei um ciclo que era 100% masculino, então eu e Beth, que é a minha vice-prefeita no momento, quebramos aí esse ciclo, e isso trouxe para nós, além de uma responsabilidade da gestão, também a representatividade da mulher. Então, a nossa gestão é uma gestão sensível, voltada para as questões da família, voltada para a criança, e é nesse sentido que eu queria contar um pouco, né, de como foi esse momento, assumir a prefeitura. Então, assumimos em 2021, quando estávamos aí no auge da Covid-19, um momento difícil que passava o Brasil e o mundo. Cafelândia não foi diferente. Então, em 2021, nós assumimos a prefeitura com um déficit financeiro e orçamentário muito grande. Cafelândia vivia um momento mais difícil, acredito que mais difícil. Isso até trouxe grande responsabilidade para nós e explica também o motivo de ter tido tantos candidatos, né? Tivemos muitas propostas para o município nas eleições de 20. Quando assumimos o município, num orçamento de 75 milhões e 35 milhões de endividamento entre ativos e passivos, nós começamos a lição de casa, fazendo cortes que eram necessários, daquilo que não era serviços essenciais, serviços de prioridade, e trabalhamos em 2021 para manter um equilíbrio financeiro e também para salvar vidas, já que aquele momento era o momento, né, que vivíamos da pandemia. Trabalhamos fortemente na implantação de leitos no hospital. Eu sou profissional da saúde, estou prefeita, mas sou professora universitária, e o nosso foco ali era salvar vidas. Estávamos também num momento no município de um descrédito muito grande da população referente aos serviços, à oferta de serviços públicos. Então, pegamos o município, além de um problema financeiro e econômico, desassistido também de serviços básicos. Então, 2021 foi esse ano de virar a chave, da gente fazer a economia que era necessária, aplicar os recursos nas prioridades e também trazer um canal aberto de diálogo com a população, de forma educativa, incentivando a população a acompanhar os mecanismos de transparência, de informação pública, para que a gente conseguisse recuperar a credibilidade da população e dos fornecedores junto à Prefeitura Municipal. Em 2022, nós conseguimos uma grande parceria com o governo do estado e, a partir daí, trouxemos muitos recursos para o município de Cafelândia. Então, acredito hoje, se a gente for fazer um balanço rápido da gestão, a gente pode dizer que o governo do estado, em 2022, foi o grande parceiro do desenvolvimento do município, porque conseguimos recapear vicinais importantes. Então, Cafelândia é uma cidade que tem uma extensão territorial grande. Ela ocupa, né, entre as 20º posições do estado de São Paulo em território. Ela é pequena de população, mas tem um território de 950 quilômetros de extensão, com vários distritos. Nós temos 3 distritos que ficam a 36 quilômetros da sede. Então, é uma cidade
que tem uma característica administrativa diferente de outras cidades, porque a gente costuma brincar ali que é como se fossem subprefeituras. Esses distritos têm população de 2.000 a 2.500 pessoas, então contam com escola, com unidade de saúde, com infraestrutura, zeladoria própria. Então, a gente tem que levar esses serviços até lá, porque eles são muito distantes da sede, né? E tivemos esse grande aporte de programas e emendas com o governo do estado e com vários parceiros que estavam também na Assembleia Legislativa. Em 2023, nós conseguimos muitos feitos no município relacionados à melhoria dos programas sociais. Então, criamos, né, o Centro de Convivência do Idoso, que eu me orgulho muito, que é um programa, ele ficou conhecido no município como a creche do idoso, porque nós buscamos os idosos vulneráveis em suas casas, tem um espaço próprio, uma sede, onde eles vêm executar várias atividades terapêuticas, acompanhados de terapeuta ocupacional, de psicólogo, de assistente social, e nesse local eles fazem refeição. Então, eles tomam café da manhã, almoçam, fazem as atividades físicas e voltam para casa. Então, foi um grande programa hoje nosso do desenvolvimento social, da assistência e desenvolvimento social, voltado ao público idoso, que ficavam nas casas passando horas sozinhos, porque as famílias saíam para trabalhar, esses idosos ficavam sozinhos, e muitos deles já estavam desenvolvendo comorbidades psicológicas, muitos com depressão. Vários deles também já estavam ficando acamados por falta de atividades, por falta de movimentação. Então, é um programa muito bacana. Desenvolvemos na cidade também, criamos, né, a Casa da Mulher. Nós tínhamos um grande problema no município que vinha se acentuando, que eram mulheres vítimas de violência doméstica. E aí, de 2020 para 2022, eu criei essa política de assistência à mulher, com essa casa de acolhimento, porque o grande problema da mulher que sofre uma violência doméstica é que ela, muitas vezes, além da violência física, ela tem uma violência patrimonial, psicológica, ela não trabalha, ela não tem renda para assumir todas as despesas de uma casa sozinha. E essa relação de dependência é que obriga muitas vezes a mulher a permanecer na condição de violência. Então, essa Casa da Mulher, ela contou com uma estrutura de acolhimento da mulher e dos filhos, onde elas conseguiam sair daquela condição de violência, ficar na casa, protegidas, assistidas pelo poder público, até que o agressor sofresse as penas da lei, para que ela pudesse voltar para casa, e aí então a gente conseguisse inserir essa mulher no trabalho, no mundo do trabalho, e conseguisse fazer com que ela se enxergasse novamente, né, como um ser social, participativo, cidadão, e conseguisse assumir as despesas da casa. Então, o nosso social, que estava bem apagadinho, a gente pegou bem apagado, a gente deu um salto muito grande. Conseguimos também trazer o Centro de Referência de Assistência Social para as vilas mais vulneráveis, porque o CRAS da nossa cidade ficava em bairro nobre. E as pessoas vulneráveis, elas não acessavam esse dispositivo. Não tinha acesso. Então, levamos o serviço até a vulnerabilidade. Onde está a demanda. Onde estava a demanda. E conseguimos também uma evolução grande. Levamos todos esses programas para os distritos da cidade, que são distritos com baixa renda, com mulheres na condição de de empregadas rurais, né, que também precisavam dessa assistência. Conseguimos no social também uma frente de geração de emprego e renda de programa municipal. Então, isso foi bem bacana e eu gosto de dividir, porque eu acredito que é um exemplo que dá para ser replicado em outros municípios. Nós, com esse programa municipal, ele tem o nome de GERA. Então, ele tem uma sigla GERA, que é Geração de Emprego, Renda e Aprendizado. Então, nós captamos mulheres e homens que prestam serviço na administração pública com uma jornada de 30 horas e eles recebem 75% do salário mínimo. Além dessa bolsa,
eles recebem também cursos de qualificação. Então, o programa ele tem duração de 6 meses, prorrogável por mais 6, e após esse 1 ano, eles têm que ser inseridos no mercado de trabalho formal. Então, conseguimos essa frente de trabalho. Hoje a gente tem 80 pessoas empregadas dentro da administração pública, fazendo apoio. Eles não substituem o servidor efetivo. Eles fazem apoio às funções de educação, saúde, zeladoria, social, estão inseridos em diversas áreas da prefeitura, e já tivemos, né, a finalização da primeira turma, que temos 80% inserida no mercado de trabalho formal, sinal que o programa dá certo, que basta querer, ter força de vontade e acreditar que é possível fazer. Então, o nosso social foi assim, muito, muito importante em resultados, né? A gente avalia isso em indicadores, tivemos resultados importantes no social. Nós conseguimos também melhorar muito no município a saúde, criamos 2 unidades novas de saúde da família. Nós tínhamos uma unidade central que ficava estrangulada de atendimento, porque todos os bairros vinham até essa unidade. Então, nós criamos 2 unidades de saúde da família de bairro, desafogando aqui e tratando a pessoa no seu território. Os territórios, eles são muito importantes na saúde, porque cada bairro tem um perfil populacional e tem uma vulnerabilidade em saúde que a gente pode desenvolver programas direcionados. E aí essas unidades também trouxeram indicadores importantes que a gente avaliou. Aumento da cobertura vacinal, porque era perto das casas, era fácil as mães levarem. Nós tivemos a diminuição de gravidez na adolescência, através de planejamento familiar. Nós tivemos diminuição das doenças crônicas, porque esses pacientes conseguiam ser assistidos por médico da família, trazendo a importância da boa alimentação, do exercício físico. Então, nós atuamos, né, naquilo que era simples, básico, efetivo e que a população almejava. Infraestrutura, conseguimos também grandes feitos na infraestrutura, com recapeamento de ruas, melhorias em drenagem. Uma grande coisa também que eu falo que nos surpreendeu bastante é a reativação de espaços públicos, as praças, áreas verdes, com equipamentos esportivos, então descentralizando as pessoas daquele ginásio de esporte central e levando os complexos esportivos para as praças. Promovemos muita convivência. Então hoje nós temos praças no município com areninha sintética de futebol, com quadras de basquete, com playground, coisas simples que as pessoas dentro do seu próprio bairro conseguem ter convivência. A partir desses complexos, a gente observou que foi montando comércios, então isso também já foi gerando emprego e renda ali nos bairros, porque os comércios se aquecem, né? Abre uma lanchonete, abre um mercadinho, e a vida vai ganhando uma outra forma dentro dos bairros. Conseguimos também muitas melhorias na educação. Então, eu tive uma experiência, a Mantini, que foi uma experiência assim, que me marcou bastante. Em 2022, né, 2021, as aulas eram remotas e a gente não tinha muita proximidade com as famílias, com as crianças, porque tudo acontecia através da teleeducação. Em 2022, quando essas crianças retornaram, elas retornaram próximo ao inverno. Era junho, mais ou menos julho, que houve o retorno para as aulas presenciais. E aí eu fui até a escola num dia, era um dia de muito frio, e cheguei na escola visitando as crianças para dar boas-vindas, receber as crianças, né, elas de máscarazinha, com álcool em gel. Percebi uma criança de chinelinho e com um pezinho assim, roxinho. Aquilo, eu sou mãe, e aquilo mexeu demais comigo. Eu olhei a criança, ela estava encolhidinha, com o pezinho bem geladinho, assim, com um chinelo, e era um frio muito forte. E aí eu pensei naquele momento, né? O poder público precisa chegar em quem mais precisa. Então pedi, na hora eu fui embora, voltei para a prefeitura, chamei o diretor de desenvolvimento social, falei, olha, você precisa
fazer um trabalho hoje urgente com os mais vulneráveis através do cadastro único, já compra meia, gorro, compra o que for necessário para eles, e chamei a diretora de educação, falei, a gente precisa de um programa de uniforme para essas crianças, especialmente com agasalho, e a partir daí começamos a dar kit completo, até com tênis, né, porque muitas crianças não tinham tênis para estudar, isso foi um exemplo. Muitas crianças também, os pais com vários filhos, 2, 3, 4 filhos, tinham dificuldade na compra de material escolar. E como que a gente quer que desenvolve uma educação, se tem um IDEB bom, você ter uma formação de um cidadão, se ele não tem a condição mínima para estudar, que é uma roupa, é um material escolar, é uma boa merenda, uma boa alimentação. Então, nós desenvolvemos um programa na educação que era um programa de igualdade. Todas as crianças tinham que ter uniforme para igualmente ir à escola, ter material escolar para ter as mesmas condições de aprendizado, e também reforçamos a merenda escolar, porque a criança em crescimento e desenvolvimento infantil, ela precisa de nutrientes básicos para que ela cresça com saúde. É um investimento no básico e na prevenção e promoção, porque eu sou profissional de saúde, eu sempre falo isso para a minha equipe. Recuperar a saúde, né? Recuperar a condição da pessoa na doença é muito mais caro do que prevenir e promover a saúde. A promoção e prevenção é barata. A recuperação e reabilitação é cara. Então, os governantes, eles não podem deixar a pessoa adoecer. Eles têm que prevenir o adoecimento, para você ter mais longevidade, para você ter uma sociedade mais saudável e para você otimizar o recurso público. Então, na educação, a gente não tem custo, a gente tem investimento. E na promoção e prevenção também, a gente tem investimento. Então, a nossa gestão foi uma gestão voltada para as pessoas, né? Nós nos preocupamos com as pessoas, uma gestão mais humanizada, com o olhar do cidadão, trazendo o simples, o básico, aquilo que era essencial, e fazendo com que as pessoas acreditassem que o poder público ele estava ali para devolver a elas um serviço que lhes é de direito, tirando a característica de assistencialismo. Não era essa a ideia, né? Então a gente começou esse trabalho e nós conseguimos resultados muito bons, muito importantes. Um dos resultados, né, que a gente tem na nossa gestão, que Cafelândia há muito tempo não conseguia, era a aprovação pelo Tribunal de Contas. Então, tive as minhas contas aprovadas em 21, tive as minhas contas aprovadas em 22, né? Agora as contas de 2023 já estão em análise também, e isso demonstra que a gente está indo no caminho certo, né? Que os órgãos de controle estão fazendo o seu papel, estão identificando que a gestão é uma gestão que cumpre a lei de responsabilidade fiscal, que cumpre, né, o que é de direito da população, especialmente aquilo que é básico, saúde, educação social, lazer, cultura, infraestrutura. Na cultura, também criei a primeira escola de artes e artesanato do município. Cafelândia tem essa vocação, né? Nós temos muitos bons artesãos e muitos bons artistas no nosso município. Alguns já estão ganhando o mundo e em programas de TV também, com repercussão nacional. E essa escola é uma escola de formação artística e de artesão, e nós temos algumas festividades e eventos durante o calendário cultural e festivo do município, em que a gente apresenta esse produto que é formado na nossa escola, né? Trazendo visibilidade e trazendo para eles também a possibilidade do artesanato virar renda, do artista também ter a sua renda, voltado aí às suas apresentações. Muito bom, prefeita Thaís Contieri conosco no Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da região. Thaís, você disse então que, na verdade, foi uma virada de chave, um grande salto no desenvolvimento do município de Cafelândia na sua gestão. Começando por 2021, 2023, com esse olhar humanizado, desde o social, uma ressignificância ao social do município, este acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, passando pela saúde e educação. Quais são agora as suas prioridades neste ano eleitoral, prefeita?
Vai continuar todo esse trabalho feito com este olhar acolhedor? Isso. Então, assim, é importante, né, a gente falar que o ano eleitoral é um ano que nos traz muitas vedações. Ele já é feito desta forma, constituído dessa forma, para que não haja abuso da máquina pública. E a nossa gestão é uma gestão muito legalista. Então, nós obedecemos aquilo que é lei e aceitamos e acatamos o que é de recomendação. Então, no ano eleitoral, nós estamos em continuidade com os programas que já havíamos iniciado e estamos trabalhando esse ano também, que já estava previsto no nosso orçamento, a recuperação dos prédios públicos. Então, o que é importante a gente deixar bem claro para as pessoas que nos assistem e acompanham o nosso trabalho? Apesar de ser um ano de vedações, é um ano ainda do mandato daquele que foi eleito para governar até 31/12/2024. Na sociedade se confunde muito essa figura, né, do prefeito com o candidato. Então, eu sempre falo para as pessoas, o prefeito, ele é o executador da política pública até 31/12/2024. Apesar das vedações, a gente já havia organizado todo o orçamento e o planejamento da gestão para a recuperação dos prédios públicos. Já há alguns anos, né, há uns 2 anos mais ou menos, o Tribunal de Contas ele vem trazendo para os prefeitos alguns alertas em relação a patrimônio. Então, nós observamos, e eu circulo muito também pelos municípios, e é notório, né, que muitos próprios públicos acabam ficando a desejar em infraestrutura, em manutenção, em AVCBs, que são os mínimos, né, para a gente poder aí ter toda a funcionalidade dentro da segurança. E o tribunal sinaliza isso, que o gestor público ele tem que cuidar do patrimônio móvel e imóvel, né? Então, nós, o ano passado, fizemos um grande planejamento para a manutenção dos prédios públicos. Estamos aí com quase 85% dos prédios públicos do município reformados e em manutenção. Então, esse ano foi um ano de cuidar do patrimônio dos imóveis, para dar estrutura, dar conforto, dar segurança e dar condições para os funcionários trabalharem. Estamos também em continuidade a um plano que iniciou em 2022, que foi um plano de reestruturação de cargos e salários da Prefeitura Municipal. Foi a primeira vez que a gente sentou e compilou todas as leis que haviam sido criadas em gestões anteriores. Nós tínhamos, Camila, em torno aí de 20 leis que foram criadas, criando e extinguindo cargos, né? E isso dificulta muito, porque quando tem um acompanhamento pelo tribunal, pelo Ministério Público, até uma ação trabalhista, são muitas leis que se contradizem. Então, a lei cria, extinta, essa cria outra, extingue outra. Então, o que nós fizemos em 2020? Nós pegamos todas essas leis, sentamos, estruturamos tudo numa única lei, que é uma lei de reestruturação de cargos e salários. E, a partir daí, criamos todas as funções que são necessárias para tocar programas públicos. E fizemos uma coisa interessante também, atendendo o pedido dos servidores municipais, que era deixar um limite, um percentual guardado ali de cargos em comissão para servidores de carreira. Porque a gente observa que a cada mandato, o prefeito novo que entra com o seu grupo, com a sua equipe. Mas muitas funções dentro da prefeitura, elas precisam de continuidade, porque tem serviços que param. É uma característica de Cafelândia. Então, eu fiz uma reserva, né, de 20% dos cargos em comissão serem obrigatoriamente ocupados por servidores de carreira, para que a gente consiga também, a longo prazo, ter bons resultados sólidos dos programas que foram criados, né? O servidor de carreira, ele fica, o prefeito termina o seu mandato e vai embora, o servidor de carreira fica. Fizemos também valorização das categorias, e isso está sendo aplicado nesse ano, que já estava previsto. Esse ano também a gente tem discutido bastante no município a questão de infraestrutura.
A infraestrutura, ela traz para o prefeito um compromisso grande também no orçamento. A infraestrutura, ela é custosa, então todo o serviço que a gente vai fazer que envolve drenagem, que envolve recap, que envolve construção, manutenção de galerias, ela custa. O serviço de obras e engenharia, ele é custoso. E os municípios pequenos, eles não têm uma receita tão grande que comportam obras grandes. Então, a gente também tem pedido parceria, tenho buscado apoio. É um ano que eu tenho buscado muito apoio com parlamentares para que a gente consiga somar dentro do orçamento municipal também emendas impositivas, convênios com o governo, para continuar os programas dentro da proposta aí dessa gestão para 4 anos. Isso aí, que seja exemplo para muitos municípios da região do estado de São Paulo. Prefeita Thaís, Cafelândia já foi conhecida aí como a terra do café, a capital do café, deu até origem ao nome Cafelândia. Atualmente, fala um pouco para a gente da principal economia, ou principais economias do município. Bom, Cafelândia, ela ficou marcada pelo café, né, nos tempos áureos aí. Nós temos, no município hoje, ainda temos o café, ele em menor proporção, menor escala, né? Mas ainda temos o café, que fica no distrito de Cafesópolis, então esse é um distrito importante. E temos também uma diversidade dentro da economia do município, e quero dar um destaque à produção PET. Cafelândia é conhecida hoje como a terra PET, né? Nós temos até o APL, o Arranjo Produtivo Local PET, reconhecido pelo governo do estado. Só tem 3 municípios no estado com arranjo produtivo PET, Cafelândia é um deles. Nós temos 85 indústrias PET no município. Poxa, que legal. Então, que produzem desde produtos químicos para os animais, shampoo, condicionador, produtos para banho e tosa, até confecção de roupinhas e caminhas, coleiras, referência. Vários e vários produtos. Cafelândia é referência mesmo PET. E temos, além disso, indústrias de aramifício, temos empresas relacionadas ao agronegócio, com produção de bags para soja, para milho. Nós temos dentro do município também um comércio que é muito vasto, tem uma variedade grande, e temos um destaque hoje no nosso comércio virtual. Então, Cafelândia, dentro da micro-região de Lins, é considerado o maior município em vendas pela internet. Então, o comércio virtual é forte na nossa cidade muito também. Forte. Um município de 17 mil habitantes, mas com grande visibilidade em todos os segmentos. Sim, temos usina dentro do município, que produz álcool e no próximo ano também produzirá açúcar. Que bom. Nós temos celulose dentro do município, com a participação de indústria de produção de eucalipto, né? Plantação de eucalipto. Pecuária, como é que está lá? Pecuária, temos pecuária ainda, e agora também, no próximo ano, nós temos o destaque para a produção de produtos derivados de leite, né? Com uma característica especial, que é o leite A2A2. Então, tem um laticínio se formando aí no município, com uma produção mais diversificada de produtos A2A2, manteiga, queijo, iogurte. Então, Cafelândia aí é bem variado no ramo econômico. Isso é bom. A gente fica contente em ver municípios que têm várias economias fortes, para não ficar dependente aí do monopólio de uma única cultura, né? Prefeita, agora nós vamos entrar na parte mais política partidária. Aqui no, né, que eu acho que a senhora também vai ter o prazer de falar muitas coisas importantes aí. A senhora, como eleita a primeira mulher da história do município, fala pra gente desse desafio e dessa responsabilidade de ter sido aí primeira mulher eleita prefeita. Bom, eu fui a primeira mulher eleita prefeita no município de Cafelândia. Eu não tive outra participação política, né? Foi a minha primeira aparição na política, foi na disputa já do pleito nas eleições municipais majoritárias.
Eu trouxe comigo uma outra mulher, então esse foi um desafio do município, né? Elegeu uma prefeita e uma vice-prefeita. Nós viemos muito conscientes do desenvolvimento da política pública. Então, acredito que essa foi a diferença que hoje a nossa comunidade ela enxerga como era Cafelândia, tinha uma característica política e hoje tem outra característica. Eu reforço sempre, né? A cidade não tem partido. Quem tem partido é o político, a cidade não. Então, quando nós estamos desenvolvendo a política pública, nós trazemos muito mais a gestão pública do que o tom político. A política a gente usa para outras relações, são as relações republicanas que a gente vai ter com o governo federal, com o governo do estado. Então, a ideia, a proposta era essa. Nós fomos eleitas, então a gente acredita que a maioria, né, fomos eleitas pelo voto democrático, então acreditamos que a população entendeu que essa era a proposta que a maioria queria no momento, e trouxemos essa característica de que dentro do município a gente faz a gestão pública. Uma coisa importante também, Amantini, é a gente não esquecer, quando a gente está na instância de poder, muitas pessoas, elas ficam um pouco assim vislumbrados com o poder, né? E o poder maior, ele emana do povo. Então, quem é o dono do poder? É o povo. O poder é constituído ao prefeito como um poder secundário. Então, o poder primário é da população. O poder secundário é o do mandatário, né? E isso tem que ficar muito claro no dia a dia. Então, assim, é dessa forma que eu trato. Isso causou muita estranheza, especialmente nos grupos de oposição, né? Porque tinha uma configuração de política muito diferente da que eu tenho. Traz ainda, né, algumas interpretações dentro do município, mas a nossa forma de gestão é essa. Enfrentamos muitos desafios e um deles relaciona-se à minha figura feminina. Passei aí alguns primeiros meses da gestão sofrendo muitos ataques na rede social. Fui comparada à boneca Barbie. Eu não podia colocar um blazer cor-de-rosa que eu virava a boneca Barbie. Eu não podia ter uma fala mais amorosa, uma fala mais humanitária, que era de mimimi, ouvia jargões, assim, nossa, agora a prefeitura vai ser o clube da Luluzinha, porque éramos duas mulheres ali dentro e tínhamos também na nossa equipe outras mulheres. Então, esse início, quebrar esse ciclo, a gente virar essa chave, Camila, como você falou, foi desafiador, Só que eu sempre levei o meu trabalho muito para o campo profissional. E uma coisa que aprendi também nesse tempo é que a gente precisa direcionar a nossa energia àquilo que depende de nós, e focar no que é construtivo, no que é positivo, no que vai trazer resultado para a nossa população. Uma frase que a gente usa muito é sempre que nada supera o trabalho, Então, a gente dá a resposta para as pessoas que não acreditam no nosso trabalho trabalhando. Então, a gente tem boas entregas e é assim que a gente segue. Qual a sua relação com os governos estadual e federal? Uma relação muito positiva. Uma relação sempre diplomática, profissional, uma relação levando as demandas da minha cidade, do meu município, uma relação de representatividade. Então, assim, independente de partido, de lado, a população precisa ser representada. Se o programa está no nível federal, é lá que eu tenho que me comunicar, é lá que eu tenho que me relacionar. Se o programa está no nível estadual, até porque quem está no nível estadual e federal também representam, o município, representam o país, representam o estado. Então, é muito positiva. Eu nunca tive conflito com nenhum governo. Nunca tive problemas em receber nenhum deputado no gabinete, independente do seu partido.
converso muito com a população nesse sentido, justamente reforçando, a cidade não tem partido, né? Então a cidade precisa ser vista, o recurso precisa chegar na cidade e é através de mim, que fui eleita para isso. Então isso tem que ficar muito claro para mim na condição de representante da vontade popular. Perfeito. Prefeita Thaís, na opinião da senhora, a senhora não acha que está faltando um pouquinho ampliar nossa representatividade, tanto aqui na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional também, com representantes que conheçam bem a nossa região? A gente vê muitas vezes aí, as pessoas vêm ser candidatos por outras regiões, vêm buscar os votos das nossas regiões, mas depois não corresponde à altura até da votação que receberam em nossos municípios. Não está faltando aí realmente um movimento mais articulado, até de quem realmente faz a gestão dos municípios hoje, de ajudar a eleger mais representantes que conheçam de fato, que vão depois, exatamente por conhecer melhor e mais, trabalhar também mais para os nossos municípios, seja no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa de São Paulo? Com certeza. Quanto mais próximo das cidades, né, você tiver um representante do Legislativo estadual ou federal, maior a chance de receber o recurso. Que quando ele está próximo, ele conhece os problemas, ele já passou, ele já circulou por aquele município, e ele também consegue fazer uma articulação, né, mais realista junto ao governo do estado ou ao governo federal. Eu acredito que nós temos, assim, muitas pessoas na nossa região que conseguiriam desenvolver muito bem esse papel, né? O que falta realmente é esse engajamento, é essa união entre todos os municípios, para que a gente, numa força coletiva, consiga desenvolver uma liderança que leve a nossa voz, que leve a nossa vez, né? Que coloque a nossa região de Bauru como um centro de prioridades dentro do desenvolvimento, aí, especialmente da parte de infraestrutura, até porque, apesar de nós termos um limite de município, a gente circula muito entre um município e outro. Cafelândia, por exemplo, ela acessa a cidade de Bauru e as adjacentes todos os dias, trazendo pacientes para especialidades, buscando serviços que são serviços de regional. Então, nós precisamos um do outro, porque a gente se conversa muito nesse processo de gestão. Falta representatividade mesmo, mais próximo da gente. Pegando já carona nesta mesma pergunta e resposta da prefeita, você acha assim, que falta mais esse entrosamento com os municípios, né? E em ações também regionais, sustentáveis, movimentos municipalistas? Sim, com certeza. Olha, o que acontece, Camila, é que a gestão pública, ela consome um tempo muito grande de quem se dispõe realmente a trabalhar pelo povo, né? Então, se a gente for computar as nossas horas de trabalho, a gente trabalha de domingo a domingo 24 horas por dia, que é uma dedicação exclusiva à função. E esse consumo do prefeito ali dentro do seu município faz com que a gente deixe para segundo plano ações que também eram importantes no coletivo, né? Então, alguém tem que dar o primeiro passo, é assim que funciona. Alguém tem que sair da zona de conforto ou da sua rotina, dar o primeiro passo para que a gente comece a ter um engajamento, né? Isso é muito importante, sim. Nós teríamos resultados maiores na coletividade. Bom, prefeita, nós já estamos aí praticamente vivendo o período pré-eleitoral, né? E a gente gostaria de saber da senhora, se a senhora já se apresenta, depois de tudo isso que a senhora divulgou aqui, das suas ações, que realmente a gente tem acompanhado, mesmo à distância, mas que realmente tem tido bons resultados, lá inclusive pela própria avaliação no Tribunal de Contas, dos índices de efetividade da gestão da senhora, principalmente em relação ao planejamento fiscal, educação, é nota B, que é efetiva, né? A senhora realmente já coloca seu nome à disposição no processo aí deste ano como pré-candidata à reeleição, e gostaria que a senhora também comentasse um pouquinho de como a senhora vê o quadro de eventuais adversários ou adversárias, se é que vai ter,
nas eleições deste ano? Então, nós temos um grupo no município que vem aí na mesma proposta, né? Então, vários já pré-candidatos a vereadores que vêm trazendo a continuidade de muitas propostas que a gente vem buscando para o município. Ainda é cedo para a gente falar o que se desenha, né? Na política, o que começa muitas vezes não termina assim, na hora que chega lá realmente o período das convenções, as coisas podem mudar. Eu ainda não falo de reeleição, eu estou muito focada no meu trabalho, no dia a dia, em terminar aquilo que coloquei no meu plano de governo. Queria até fazer um adendo em relação a isso, que nas eleições de 2020, eu fui a única candidata que registrou o plano de governo em cartório, assumindo o compromisso de executá-lo integralmente, né? Então, estudei a cidade, os indicadores, e quero muito concluir esse plano de governo, até como resposta da confiança depositada em mim pela população. Quanto é que a senhora acha que estaria aí hoje em percentual dessa conclusão ou não do plano? 80%. Poxa, já? Poxa, Então, nós seguimos fielmente aí o plano de governo. Conseguimos avançar bastante. E já tem vários pré-candidatos à majoritária se colocando à disposição da população. De conhecimento nosso são 2, né, que a gente tem, que vieram a público já através de mídias e se declararam, mas é um momento ainda da gente desenvolver o nosso plano de governo. E a partir daí, né, trazer para a população a continuidade dessa proposta, através também de bons candidatos e a continuidade do plano de gestão, através ou da continuidade do meu mandato ou de outra pessoa que vier aí fazer a sucessão. Então, a gente não tem definido isso ainda, né? Queremos muito terminar o que a gente começou com muita tranquilidade. Eu, assim, trago isso de coração aberto para a população. Eu vim para a política com uma missão, com um ideal. O ideal era transformar a minha cidade naquilo que eu acredito que é a política de transformação social. Eu acredito na política que transforma uma sociedade e não a política que transforma a vida do político, né? Então, eu trouxe muito isso, eu tinha esse sonho de transformar a minha cidade nesse sentido. Acredito que plantei boas sementes, nunca tive a pretensão de fazer carreira política. Tem pessoas que já vêm com essa pretensão e é legítimo, é tudo bem, tá aí, né? Também falo, muitas dizem, eu não gosto da política. Não é que não gosta da política, é que o cidadão de bem, ele vê tantas coisas relacionadas a políticos, escândalos, muitos envolvidos em crime, em corrupção, ou leituras errôneas também que trazem sobre a vida de algum político. Injustiças, as injustiças, também, né? Que o cidadão de bem, ele se acovarda, ele não quer vir para a política. Ele fala, não, eu não posso, porque se eu for me colocar à disposição como um candidato, o que vão pensar de mim? Vão me colocar lá naquela caixinha junto com aquelas pessoas? Só que se o cidadão de bem não vier para a política, ele vai ser governado por qualquer outro cidadão, porque alguém tem que ser escolhido. Alguém precisa passar pelo pleito, precisa ser escolhido. Então, se você não gosta da política, você vai ser governado por quem gosta. Não tem jeito, né? E quem gosta pode ser pessoas idôneas, de caráter de bem, como pode não ser. Então, assim, eu faço sempre esse apelo para aquelas pessoas que se preocupam com o futuro dos seus filhos, que se preocupam com o futuro da sua cidade, para aquelas pessoas que querem contribuir, venham para a política. A gente pode dar essa contribuição. Eu sou prova viva disso, né? Eu passei por tudo isso e estou aqui, estou entregando os resultados que a gente assumiu o compromisso. Também não gosto da palavra promessa. Acho que essa palavra promessa, ela está obsoleta na política. Eu uso a palavra compromisso.
que é o que a gente pode realmente nos comprometer e entregar. Primeiro é esse compromisso, né? Fazer uma boa gestão, cumprindo os compromissos, e a reeleição seria uma consequência. Sim. Eu queria aqui, Thaís, fazer até uma lembrança importante que você, logo no começo da entrevista, lembrou do seu primeiro ano. Na verdade, eu ainda como diretor do Escritório Regional de Desenvolvimento, representava o governo do estado aqui na região, e nesse momento tão delicado do mundo, do Brasil e da nossa região, obviamente, que foi a pandemia da Covid-19, eu me lembro muito bem que no dia 15 de janeiro de 2021, a senhora tinha apenas 15 dias de mandato, a gente fez uma videoconferência num pacto regional que a gente construiu a duras penas, com muito trabalho, com 43 prefeitos, alguns até fora da nossa região administrativa, e a senhora disse naquela ocasião, até porque toda a formação da senhora da área da saúde, doutora, inclusive, em saúde pública, a senhora disse uma frase naquele momento que me marcou bastante, que alguns colegas preferiram tentar abrir a cidade, não cumprir fielmente o Plano São Paulo, e a senhora pediu a palavra, como uma das primeiras, inclusive, gestoras que pediu a palavra, e naquela ocasião a senhora disse claramente, entre abrir a cidade, entre a economia, o dinheiro, eu fico com a vida. Sim. E foi uma declaração forte, importante, e eu percebi que a partir daquela declaração da senhora, outros colegas prefeitos imediatamente também não apenas aprovaram a sua declaração, como continuaram a seguir o Plano São Paulo. Precisava dizer isso, e como pai, como cidadão, a senhora ganhou o meu respeito e a minha dedicação com essa frase, que agora, entrevistando a senhora como prefeita, já com 3 anos e meio de mandato, eu posso dizer claramente que a senhora realmente valoriza as pessoas, como a senhora mesmo falou, entre obras físicas, paredes que não têm vida, a senhora fica com a valorização do ser humano. Então, em meu nome particular, parabéns. Obrigada, obrigada. Eu tive a felicidade de viver 20 anos dentro de instituições de saúde. Então, a Mantini, Camila e a todos que nos assistem, quem vive um hospital de dentro, a saúde pública de dentro, vê pessoas nascerem, que é maravilhoso, é uma sensação única, e vê pessoas partirem, né? E quando a gente vê pessoas partirem, e a família enlutada, naquela condição difícil de você ter que dar essa notícia, que é a pior notícia que um profissional de saúde tem que dar. É de uma vida que se foi, e você dizer para aquela pessoa assim, ó, infelizmente agora, a partir daqui, não tem mais o que a gente pode fazer. A finitude, eu tenho o meu limite, né, não tem mais o que fazer. Então, quem vive isso, sabe o que é a vida. Porque a gente vê chegar e vê partir. Então, naquele momento de pandemia, a coisa mais importante para mim eram as vidas. Porque eu sabia que a pandemia também ia ter fim. Nós da saúde vivemos muitas situações que são críticas. Vivemos em UTI, grandes infecções, em isolamentos, pacientes que têm que ficar sozinhos porque tem doenças de contato, doenças respiratórias. A gente sabe que termina esse ciclo, né? E o prefeito, a prefeita, ele tem que saber que decisões impopulares também têm que ser tomadas. Não tem jeito. Não é agradar toda hora todo mundo, ser legal, só ser legal. Depende de você. Você foi eleito para tomar decisões, sejam boas ou não tão bacanas, você tem que tomar. Então, assim, naquele momento, a Mantini, eu me posicionei sim, porque eu estava percebendo, né, que existia uma pressão muito grande relacionada a comércio, à economia, pessoas dizendo que não iam ter recursos para sobreviver. Eu entendia tudo isso também por quê? Porque eu tenho comércio, o meu marido ficou com o nosso comércio 9 meses fechado. Então eu vivo Não foi fácil. Não, vivi as duas frentes. Mas entre escolher a vida humana e a geração de emprego e renda, com certeza eu me posiciono para a vida humana, né? Por toda a experiência, por tudo que eu tive oportunidade também de viver na minha vida em relação à vida e à finitude. Muito importante essa declaração da prefeita Thaís.
no contexto da pandemia. É muito importante mesmo e emocionante ver tudo que aconteceu mesmo na época. Parabéns por essa decisão a ser tomada. E que a prefeita Thaís inspire muitos a serem políticos de verdade, transparentes, as mulheres que desejam que vá para a política, exerça de forma verdadeira, real e pensando no povo. Porque é uma frase muito importante que você disse: o político é eleito para tomar decisões, para governar para o povo. Parabéns. Amantini, considerações finais? Obrigado, Thaís, mais uma vez por aceitar o nosso convite. A nossa TV também, além de ser aberta e pública, tem esse viés de humanizar cada vez mais as relações. O diretor Renato Zaide, seu filho Renato, que é o nosso diretor executivo, nos pede e nos orienta realmente para que cada vez mais a gente faça uma TV também no sentido de transformar a vida das pessoas, de levar mais cidadania. Esse é o nosso propósito, inclusive por meio desse programa especial com prefeitas e prefeitos, trocando experiências, trocando ideias, falando de propostas, prestando contas, né, mas também de humanizar cada vez mais as relações para que a sociedade avance e volte, resgate realmente o amor ao próximo. Eu agradeço muito a oportunidade, o carinho com a nossa gestão, com Cafelândia. Convido a todos que nos assistem, que não conhecem Cafelândia, estão aí já convidados, então, a conhecer. Cafelândia tem o primeiro templo budista do Brasil, tá? Então, é um templo lindo, um local muito bacana. Já vou deixar aqui essa provocação para as pessoas também buscarem um pouco mais sobre a nossa cidade. Desejo sucesso, prosperidade a vocês. Esse papel de informação da TV, a informação fidedigna, a informação educativa, a informação cidadã é muito importante, especialmente no momento que a gente vive da desinformação. Então, quando a gente encontra esses espaços, esses canais que são tão produtivos, que vão fazer diferença, porque vão trazer aquilo que agrega para as pessoas, isso me deixa bastante feliz e me deixa esperançosa que a gente vai ter uma sociedade mais humana, mais educativa e mais solidária. Então, muito obrigada. Bom, agradecemos então a prefeita Thaís Contieri pela presença, mais uma vez ao José Eduardo Amantini e a você de casa por ter acompanhado essa edição do Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Para rever ou ver as nossas reportagens, as nossas entrevistas do Viva o Voto, confira nossas redes sociais. E até a próxima!